Vamos tentar acrescentar mais informação sobre o React Router com uma área que é absolutamente fundamental em qualquer aplicação, que é nós podermos passar parâmetros através da nossa path. O que é que isso significa? Por exemplo, imagina que quando eu clico ou quando eu uso a minha path do About, eu quero que seja acerca de um determinado cliente da minha loja. Ou como se fosse um profile, por exemplo. Ora, como eu já tenho aqui o componente do About feito, eu não vou estar a perder muito tempo, então vamos usar aqui o About, e quando eu usar o About, neste momento, ele vai-me apresentar aqui, vamos aqui ver, obviamente, dentro do nosso browser com o npm start. Okay. O que nós vamos verificar aqui é que, neste momento, o About está hard-coded, isto é, ele tem um conjunto de informação relacionada com o meu nome. Neste caso, eu vou colocar aqui o About, e cá está, aparece ali autor João Ribeiro. Vamos alterar isto para uma dinâmica ligeiramente diferente. Então vamos aqui ao About, nós temos aqui João Ribeiro de forma automática, vamos colocar aqui, em vez de About, vamos colocar cliente, ok? E aqui nós vamos, por exemplo, colocar um índice de uma coleção de nomes. Então eu vou colocar aqui hardcoded também, vamos colocar aqui um import, neste caso, state, use state from React. Aqui vamos colocar uma const, vamos colocar aqui nomes, não precisamos de alterar esta variável ou esta constante, ok? Então nós não vamos definir aqui a função seguinte, não é necessário. Então vamos aqui colocar um use state, e este use state vai ter então uma coleção de nomes. Vamos colocar aqui o João, vamos colocar aqui a Ana e depois vamos colocar aqui o Carlos. Bom, se eu colocar agora aqui, em vez de o nome desta forma, colocar aqui qualquer coisa do género nomes de 0, ok? O que vai acontecer então é que vamos ter aqui o João. Se eu colocar aqui o nomes de 1, vamos ter ali a Ana. Tudo tranquilo. Agora vamos imaginar que eu quero definir quem é que vai aqui aparecer. Por exemplo, colocando aqui mostrar o elemento 0, e neste caso repara como vai aparecer um erro. E porquê que apareceu o erro? Porque não existe nenhuma path dentro das routes que tenha este tipo de identificação. Já lá iremos. E depois quando eu colocar o 1 vai aparecer a Ana, quando eu colocar aqui o 2 vai aparecer o terceiro nome, que neste caso aqui foi o Carlos. Ok? Então vamos aqui verificar como é que nós fazemos isso. Nesta circunstância aqui, nós temos aqui os nomes todos. O que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte. No About, nós vamos ter que colocar uma outra barra, colocar 2 pontos e colocar, por exemplo, um ID. Ora, isto significa que a partir deste momento, esta rota só aceita a expressão About seguida de qualquer coisa. Qualquer coisa que depois vai ser passada para uma variável chamada ID. Ora, onde é que esta variável vai existir? Dentro do componente About. Mas como é que nós a vamos buscar? Bom, agora repara primeiro no seguinte. Se eu agora tentar fazer aqui o About só simplesmente desta forma, eu vou ter o erro. Porquê? O sistema analisou as rotas existentes, verificou que escrevendo apenas About eu esqueci-me de escrever o resto, então ele foi executar o path tudo o resto que não estiver aqui e foi apresentar o erro. Certo? Agora, como eu tenho uma assinatura diferente aqui na path, eu vou ter que definir o About exatamente desta forma. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1. Obviamente que aqui estamos a apresentar o Ana. Se eu colocar aqui o 0, nós vamos continuar a ver o Ana. Porquê? Porque neste momento nós temos aqui hard-coded que deve ser apresentado o nomes de 1. Ora, vamos ter que tornar isto dinâmico. Como é que vamos fazer? Utilizando outro React Router hook chamado useParams. Então aqui nós vamos aproveitar este import e vamos colocar aqui, para além do link, o useParams. Ora, o useParams funciona da seguinte forma. Eu vou colocá-lo aqui e vou dizer que let, e agora vamos abrir aqui um objeto e vamos dizer qual é a variável que nós queremos carregar a partir do useParams. Então nós vamos colocar aqui igual a useParams. Okay? Simplesmente assim. Esta função vai buscar os parâmetros que existirem na nossa rota e vai colocá-los aqui dentro. Ora, aqui nós vamos ter que especificar literalmente o nome
do parâmetro que foi usado. Okay? Nós aqui colocamos um ID com os dois pontos porque é necessário, mas vamos usar esta expressão ID para identificar aqui que queremos usar este ID. Ora, este ID nós vamos agora colocá-lo aqui. Ok? Então este ID vai passar a ser o valor que for passado pela nossa path. Então agora vamos ter isto, reparem. Aqui o 0 apresenta o João. Se eu colocar o 1, ele vai apresentar a Ana. Se eu colocar o 2, ele vai apresentar o Carlos. Vamos experimentar ver o que é que acontece se eu colocar o 3. Repara, não aparece ninguém. Aqui é um mecanismo de segurança no sentido de que a path funcione, mas depois, como não encontra ninguém com aquele ID, para não gerar um erro catastrófico para a nossa página, simplesmente não aparece rigorosamente nada. Ora, em que contextos é que este tipo de utilização tem importância? Naqueles contextos fundamentais de qualquer aplicação, que é quando nós temos uma lista de produtos, uma lista de clientes, uma lista de objetos, uma lista de fotografias, etc., e queremos apresentar um conteúdo específico dentro do mesmo componente. Então nós podemos, de facto, utilizar esta expressão do useParams para passar os parâmetros para o interior da nossa aplicação e depois a partir daí agir em conformidade. Obviamente que nós agora, aqui, se quisermos colocar um ISD, também vai funcionar, não vai apresentar ninguém, mas este parâmetro vai pura e simplesmente ser ignorado. Onde? Vai ser ignorado aqui, porque ele deveria apresentar aquele ID e ele, de facto, não vai encontrar na coleção. E, portanto, esta é uma funcionalidade do React Router extraordinariamente importante, praticamente quase certa a ser utilizada em qualquer das aplicações que vais criar. Apenas para terminar, vê o seguinte: se eu alterar aqui, ou alterar aqui, por exemplo, em vez do ID colocar cliente, o que é que vai acontecer aqui? Repara, eu vou colocar aqui o 0 e o sistema não vai funcionar. Não vai estranhar isto, ele pura e simplesmente está a passar aqui o número do cliente como sendo o 0, ok? Que eu coloquei lá. Mas quando chega aqui ao About, ele tenta ir buscar um ID e ele não consegue. Se eu colocar aqui cliente, vamos ter aqui um erro, eventualmente, né? Porque o cliente não existe, não está definido. Mas, se eu alterar aqui de ID para cliente, então fica fechado o ciclo. E neste caso já vamos ter o resultado pretendido. Então vamos colocar aqui 1 e vai aparecer aqui o Ana. Vamos imaginar ainda uma outra situação, que é, e se eu tiver dois parâmetros? Bom, neste caso eu vou deixar ficar aqui o cliente e vamos colocar aqui um outro parâmetro. Vamos colocar um parâmetro chamado teste. Seja o que for, não interessa. Ora, como é que nós vamos fazer aqui? Obviamente que vamos pegar no cliente, vamos pegar aqui no teste e vamos ver o que é que o teste nos trouxe. Basicamente é aquilo que nós escrevermos na nossa URL vai ser apresentado aqui. Então eu vou colocar aqui um P e vou apresentar aqui o teste. Então significa agora o seguinte, que eu já não tenho esta rota, repara que ela já está a dar um erro porque entretanto a minha aplicação foi refrescada. Esta rota já não existe, esta do About também já não existe assim. Eu vou ter forçosamente que definir aqui um valor, neste caso será um ID, vamos colocar o 0 para aparecer o João e depois vou definir outro valor, vamos colocar aqui AAA desta forma. Se eu agora pressionar o Return, repara como eu tenho aqui o valor, ou melhor, o ID a condicionar a apresentação do nome que eu quero a partir da minha coleção e depois, de uma forma literal, este segundo argumento que ali está, ou o segundo parâmetro, é o termo mais correto, a ser apresentado desta forma. Penso que já deu para perceber como é que nós podemos então captar a informação a partir da nossa URL utilizando o React Router Hook chamado useParams.